Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo, através do canal Catequese no YouTube. Se você se interessa por temas relacionados à história do cristianismo, desde os tempos mais remotos até os tempos atuais, inscreva-se em nosso canal, pois estaremos divulgando regularmente temas relacionados à história do cristianismo e assim você ficará muito mais informado, muito mais conhecedor das origens do cristianismo que temos hoje em nossas igrejas. Hoje estarei abordando aqui um tema relacionado ao Evangelho de Mateus, e mais especificamente com relação às origens do Evangelho de Mateus. E para podermos ter uma ideia mais precisa a respeito das origens do Evangelho de Mateus, nós temos que nos referir, nós temos que buscar informações na patrística, ou seja, naqueles autores dos primeiros séculos do cristianismo, por eles estarem mais próximos daquilo que estava sendo produzido na época e também com relação ao contexto, à conjuntura daquele tempo. E assim podemos traçar aproximadamente uma relação entre aquilo que está no Evangelho de Mateus e suas origens, conforme ele foi criado. E aqui, para darmos início, vamos citar 4 importantes autores do primeiro século do cristianismo e que podem nos dar boas referências a respeito do Evangelho de Mateus. Estou falando aqui de Pápias de Hierápolis, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e Orígenes. Todos esses são mencionados na obra de Eusébio de Cesareia, conhecida como a História Eclesiástica. A princípio, se fôssemos ordenar os evangelhos sinóticos, de acordo com a cronologia em que foram escritos, deveríamos iniciar o Novo Testamento com o Evangelho de Marcos, e não pelo Evangelho de Mateus. Assim surge uma primeira pergunta: por que afinal os evangelhos estão dispostos desta forma no Novo Testamento? E para respondê-la, precisamos recorrer aos autores patrísticos que escreveram a respeito das tradições do cristianismo que nascia. Se fôssemos ordenar os livros do Novo Testamento em ordem cronológica, o primeiro seria a carta de Paulo aos Tessalonicenses, pois esse livro foi escrito por primeiro, antes de todos os outros, e os evangelhos estariam localizados depois das cartas de Paulo. Aqui temos um dado importante que nos é apresentado, e que é o fato dos evangelhos terem sido escritos depois das cartas de Paulo, sendo que neles encontramos vários pontos provenientes dos pensamentos de Paulo. E isso veremos em outra oportunidade, quando pretendo apresentar a história de Paulo e sua teologia. Mas voltando ao Evangelho de Mateus, vamos ao primeiro autor que menciona as origens desse evangelho, que é Pápias de Hierápolis, cujos escritos chegaram até os dias de hoje através da obra de Eusébio de Cesareia, que é a História Eclesiástica. E assim vejamos o que escreve em História Eclesiástica, volume 3, Eusébio de Cesareia, transcrevendo aqui Pápias de Hierápolis. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Mateus, então, colocou em ordem os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. Aqui podemos ver nas palavras de Pápias de Hierápolis que o primeiro evangelho escrito foi o Evangelho de Marcos, e depois tivemos o Evangelho de Mateus, que organizou os oráculos e escreveu este livro na língua hebraica. E aqui surge uma pergunta importante: o Evangelho de Mateus que temos hoje seria fruto de uma tradução hebraica? Antes de responder essa pergunta,
vamos observar o que os outros autores escreveram sobre o Evangelho de Mateus. Vejamos, por exemplo, o que escreveu Irineu de Leão. Mateus, no entanto, publicou entre os hebreus e em sua própria língua um evangelho escrito enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Mas após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito, igualmente, o que Pedro pregava. Lucas, porém, companheiro de Paulo, deixou num livro o evangelho pregado por este último. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, publicou também ele um evangelho, enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Aqui nós temos também uma informação interessante fornecida por Irineu de Leão, na qual o Evangelho de Mateus foi escrito ainda durante a vida do apóstolo Pedro e Paulo, quando eles estavam em Roma, e somente o Evangelho de Marcos foi escrito depois do Evangelho de Mateus. E, portanto, aqui temos uma contradição com aquilo que foi escrito por Pápias de Herápolis. Pápias de Herápolis e Irineu de Leão acabaram se referindo de maneiras totalmente antagônicas com relação às origens e o tempo em que foi escrito o Evangelho de Mateus e, por consequência, o Evangelho de Marcos. Onde Pápias apresenta Marcos como o primeiro evangelho, Irineu diz o contrário, dizendo que seria Mateus o primeiro. Importante ressaltar que Irineu de Leão, que chegou até nós por Eusébio de Cesareia, nos é apresentada a ordem dos evangelhos como sendo de Mateus, Marcos, Lucas, João, e foi com base nessa tradição que foram dispostos os evangelhos do Novo Testamento. Mas será que historicamente esta é a realidade? Afinal, qual foi o primeiro a ser escrito? A sair daqui é recorrer a outros autores eclesiásticos e outras tradições orais que chegaram até os dias de hoje. O próximo a analisarmos será Clemente de Alexandria, citado no livro 6 da História Eclesiástica. Vejamos o que disse Clemente de Alexandria. Nos mesmos livros ainda, Clemente cita um dado tradicional dos antigos presbíteros relativamente à ordem dos evangelhos. É o seguinte: os evangelhos que contêm as genealogias foram escritos em primeiro lugar. Podemos observar que já nas palavras de Clemente de Alexandria, a situação se complica um pouco mais, pois para ele os evangelhos de Mateus e Lucas, que contêm as genealogias, foram escritas ainda antes do evangelho de Marcos. Lembrando ainda que essas genealogias, eu já citei isso inclusive em outros vídeos, estão dispostas de formas diferentes. E isso será tema de outro vídeo no futuro aqui no canal. Mas voltando ao tema, podemos observar que as origens do Evangelho de Mateus são conflitantes, havendo apenas certeza de que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Mas com relação aos sinóticos, cada um tinha uma opinião diferente com relação às origens de cada um deles. Mas ainda temos um outro autor eclesiástico importante para podermos aí fazer algumas comparações. Estou falando aqui de Orígenes, que também foi mencionado por Eusébio de Cesareia. Vamos observar, então, o que dizia Orígenes ainda no livro 6 da História Eclesiástica. Sobre o Evangelho segundo Mateus, Orígenes conserva o cânon eclesiástico e mostra conhecer apenas 4 evangelhos. Escreve o seguinte: conforme aprendi da tradição sobre os 4 evangelhos, os únicos também indiscutíveis na Igreja de Deus que há sob os céus, foi escrito, em primeiro lugar, o Evangelho segundo Mateus. Ele o editou para os fiéis vindos do judaísmo, redigindo-o em hebraico. O segundo é o Evangelho segundo Marcos, que o escreveu conforme as narrações de Pedro. Aqui podemos constatar que Orígenes
concorda com Irineu de Leão em relação à origem e ordem dos evangelhos, sendo Mateus o primeiro e Marcos o segundo. Mas qual dessas tradições é a correta? Aqui temos que aprender um conceito de análise histórica, então, para resolvermos esses conflitos. Uma tradição oral, à medida que ela vai sendo transmitida através do tempo, ela vai se perdendo em relação à informação original. Grande parte dos historiadores concorda que uma tradição oral consegue se manter até pouco mais de 100 anos, mas a partir daí ela já começa a se perder. Com base nisso, quanto mais antiga a tradição, mais confiável ela é. E assim sendo, Pápias de Hierápolis, que viveu por volta do ano 100 da Era Comum, tem o discurso mais antigo que se tem notícia sobre esse tema, onde ele cita que o Evangelho de Mateus foi desenvolvido por volta dos anos 90 da Era Comum, portanto, depois do Evangelho de Marcos. Já os demais autores vieram por volta do 3º século, ou seja, bem depois dos fatos. Mas o que mais podemos compreender sobre o Evangelho de Mateus? Será que ele foi escrito primeiramente em hebraico? Na verdade, observando os escritos de Irineu de Leão, ele diz que o Evangelho de Mateus foi escrito na língua dos judeus, o que pode necessariamente não ser o hebraico, mas sim uma referência ao aramaico, que era a língua de origem, inclusive, de Jesus de Nazaré, de parte dos judeus que habitavam a região da Judéia, e que mais tarde foi chamada de Palestina. Assim, diante do conflito existente entre as informações, temos que apelar à crítica literária sobre o Evangelho de Mateus, que desde os manuscritos mais antigos encontra-se na língua grega. Nada indica que se refira a uma tradução do hebraico, pois em algumas citações que fazem referência ao Antigo Testamento, é possível identificar que fazem referência à versão Septuaginta da Bíblia judaica, e não à versão hebraica. E só recapitulando, a Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento que foi escrita em grego. Por que foi usada a versão Septuaginta e não a hebraica, se ela teria sido escrita originalmente em hebraico? Assim, podemos concluir que originalmente o Evangelho de Mateus foi redigido a partir do grego, pois alguns jogos de palavras não podem ser feitos em hebraico, como por exemplo aquilo que encontramos em Mateus 24:30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim, de acordo com a análise da crítica textual, conclui-se que o Evangelho de Mateus foi escrito diretamente do grego, tanto pelas citações da Septuaginta, como também pela construção dialética. Outra observação interessante é o que tudo indica, e fazendo comparações entre os 3 evangelhos sinóticos, é que Mateus tenha utilizado como fonte o Evangelho de Marcos. Isso porque o Evangelho de Marcos possui uma elaboração mais reduzida e, aparentemente, muitas coisas foram ampliadas, pelo evangelista Mateus, e também algumas coisas pelo evangelista Lucas, como por exemplo a passagem que Jesus caminha sobre as águas, onde se encontra com os discípulos de Jesus no barco e bastante desesperados porque parecia estarem vendo um fantasma, e também quando Pedro tenta acompanhar Jesus e começa a afundar, sendo que esse detalhe só se encontra no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Marcos esta menção a Pedro tentando caminhar sobre as águas, no capítulo 6, não é mencionado. Isso nos dá a ideia de que quando Mateus estava escrevendo seu evangelho, ele ampliou esse relato sobre Jesus caminhando sobre as águas e ainda acrescentou a tentativa do apóstolo Pedro. Mateus, utilizando Marcos como fonte, é uma hipótese muito difundida no meio acadêmico, enquanto esta hipótese também entra em contradição
com aquilo que temos dos autores da patrística, como Irineu de Leão, que afirma que Mateus desenvolveu o Evangelho, segundo Mateus, ainda durante a vida de Pedro e Paulo. Mas essa tradição, surgida bem depois dos eventos, é considerada apenas uma lenda, muito aquém da realidade histórica. Ainda sobre o Evangelho de Mateus, também considera-se que Mateus não se utilizou apenas daquilo que se encontra no Evangelho de Marcos, mas que também tenha se utilizado de uma outra fonte que normalmente é chamada de fonte Q, ou fonte Quelle, em alemão. Essa fonte pode ser identificada quando comparamos os evangelhos de Mateus e Lucas, onde uma expressiva porcentagem dos escritos são absolutamente os mesmos, sendo que esta mesma relação não se encontra no Evangelho de Marcos. É muito difícil imaginarmos isso como uma simples coincidência, e o que tenha sido transmitido uma tradição oral, porque as semelhanças são profundas e, portanto, deve sim ter existido, e Mateus deve sim ter se utilizado do documento em comum, tanto por Lucas como por Mateus, assim também como Marcos. Mas para entendermos realmente quando o Evangelho de Mateus foi escrito, podemos recorrer a algumas peculiaridades que se encontram nesse próprio Evangelho. Nós encontramos ali algumas menções, como na parábola do banquete nupcial, no capítulo 22, onde se menciona o rei Deus que teria destruído e incendiado a cidade, algo que provavelmente fez referência à destruição da cidade de Jerusalém, devido aos judeus não terem aceitado as palavras de Jesus de Nazaré e dos apóstolos, e tendo inclusive perseguido os apóstolos. Temos também no capítulo 23 a respeito de que sua casa seria abandonada, talvez uma referência ao templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Com base nessas pequenas pistas, hoje se compreende que este evangelho tem uma grande probabilidade de ter sido escrito e desenvolvido após a destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Sendo que o relator desses escritos já teria ou já tinha conhecimentos a respeito daquilo que havia se passado na história e simplesmente transcreveu para dentro do Evangelho, dando assim a impressão de que aquilo foi uma perspectiva de futuro. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade aquilo foi escrito já com o conhecimento do autor e também sobre os eventos da vida de Jesus de Nazaré. Outra pergunta que cabe aqui é em que parte dos arredores do Mediterrâneo foi desenvolvido esse importante evangelho. E a resposta também é de certa forma hipotética, mas é possível dizer que aparentemente foi escrito próximo a uma comunidade de judeus cristãos, ou judeus convertidos ao cristianismo, e que utilizavam este evangelho para suas leituras. Isso pode ser avaliado a partir das ideias judaicas presentes nesse evangelho, como por exemplo no capítulo 5, versos 17 a 19, onde encontramos que Jesus teria dito que nenhum jota ou tio passará da lei até que tudo seja cumprido, e aquele que violar até mesmo o menor desses mandamentos e assim ensinar os homens, assim será chamado o menor no reino dos céus. Isso é uma referência importante que revela que a comunidade a que pertencia Mateus era uma comunidade judaico-cristã que ainda mantinha várias observações sobre a lei mosaica. Esse é um apontamento absolutamente perfeito com relação à lei mosaica que estaria aqui disposta no Evangelho de Mateus, podendo ser até uma comunidade daquelas em que Paulo entrou muitas vezes em conflito, como encontramos na carta aos Gálatas, quando falava sobre os judaizantes, ou seja, aqueles que ainda seguiam a lei mosaica, observavam o sábado e outros detalhes desse tipo, que teria sido abolido por Jesus de Nazaré e, portanto, não fazia parte daquela corrente de pensamento que já existia no cristianismo.
Mas ainda sobre a origem desse evangelho e onde ele pode ter se originado, podemos tomar como base as obras de alguns autores eclesiásticos, como por exemplo Inácio de Antioquia, que escreveu muitas cartas às igrejas por volta do ano 110 da Era Comum, e condena inclusive os judaizantes que eram cristãos, que ainda mantinham a lei, especialmente aqueles que ainda observavam o sábado, como os judeus. E muitas dessas situações de Inácio de Antioquia são tiradas do Evangelho de Mateus, sendo assim provável que o Evangelho de Mateus seja proveniente dos arredores de Antioquia ou até mesmo da própria cidade de Antioquia. E esta é a hipótese amplamente aceita até os dias de hoje, e que foi por volta da região da Síria em que o Evangelho de Mateus foi desenvolvido por volta dos anos 80 e 90 da Era Comum. Então essa seria a nossa conclusão. Um evangelho escrito no Oriente, na região da Síria, por volta dos anos 80 e 90, portanto, depois ainda do Evangelho de Marcos e também depois das cartas de Paulo. Além de ter sido o Evangelho de Marcos utilizado como base para o escrito do Evangelho de Mateus e também da fonte Quelly, que traz grandes semelhanças em aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas e Mateus e que não se correlaciona com o Evangelho de Marcos. Isso é o que tínhamos para dizer a respeito do Evangelho de Mateus e também de suas origens. E estaremos de volta oportunamente, trazendo mais informações a respeito da história do cristianismo para o conhecimento de vocês. Portanto, não deixe de se inscrever no canal Catequese e oportunamente estaremos de volta. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.